Francisco Carregal, primeiro jogador negro do futebol brasileiro. Nascido no dia 26 de março de 1884, no Rio de Janeiro, Francisco Gomes Carregal era filho de pai português e de mãe brasileira negra. Carregava no sobrenome o nome do vilarejo onde o pai nasceu e na pele a negritude materna. Foi trabalhar cedo, como tecelão, na Companhia Progresso Industrial do Brasil, fundada em 1889, que depois passaria a se chamar Fábrica de Tecidos Bangu. Em 1904, diretores da fábrica resolveram fundar o Bangu Athletic Club para a prática de esportes na colônia britânica. Porém, a exclusividade durou pouco tempo. Não havia gente suficiente para montar um bom time. A solução era contar com brasileiros também. E lá foi a história se encarregar de fazer de Carregal o primeiro jogador negro no Brasil. No dia 14 de maio de 1905, o Bangu recebeu no campo da fábrica, na Rua Ferrer, o segundo quadro, como era chamado à época o time reserva do Fluminense. Até uma foto deste dia, com o time do Bangu posado. E quem aparece bem no meio dela, segurando a bola? Ele mesmo, Francisco Carregal, negro, camisa impecável, chuteiras lustradas, meiões esticados. Para driblar o racismo disfarçado, adotava o melhor dos estilos para fazer-se presente em meio à maioria britânica. O time do Bangu, em 1905, tinha 5 jogadores ingleses, 3 italianos, 2 portugueses e 1 brasileiro. Ele mesmo, Francisco Carregal, que carregava 50% do sangue negro e 50% lusitano. Escreveu na época o jornalista Mário Filho em seu livro O Negro no Futebol Brasileiro, de 1947. O jogo terminou com a vitória do banguense por 5-3 e a certeza que aquele time de operários tinha condições de fazer frente aos grandes. Filiou-se à Liga Metropolitana de Futebol, LMF, e participou do primeiro campeonato carioca em 1906. Ficou em penúltimo entre 6 participantes. O incômodo maior foi fora de campo, com os dirigentes a torcer o nariz. Carregal abriu portas para outros negros no esporte. Os cartolas que mandavam naquela época não gostaram nem um pouco de ver um time que abria a porta para operários e negros e ainda usava como desculpa a distância. Naqueles tempos, ir à Zona Oeste, como hoje ainda, era dificultado porque levava-se mais de 1 hora de trem. O Bangu foi excluído e só voltaria à elite em 1912, depois de disputar a segunda divisão. Porém, a essa altura, muitos outros negros já haviam pegado carona na primazia de Carregal. No próprio Bangu jogavam seu irmão mais novo Antônio e Manuel Maia, goleiro, filho de 2 negros. No América tinha Carlos Alberto, que depois iria para o Fluminense também fazer história, ao passar pó de arroz na pele para parecer mais branco. Carregal atuou em 28 partidas e marcou 6 gols pelo Bangu entre 1905 e 1912. Continuou a trabalhar na fábrica de tecidos e mais tarde virou tesoureiro do Bangu. Fazia parte do quadro de funcionários do clube quando o Bangu foi campeão em 1933, o primeiro da era do profissionalismo. Ele morreu aos 65 anos em 21 de abril de 1949 e teve o nome reconhecido oficialmente como uma figura histórica em 2001, quando o Bangu foi agraciado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com a medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pela casa, por ter sido o primeiro clube a ter um negro em sua linha. Francisco Carregal, um carioca negro e que fez história. O Guia da Gema, a história do Rio sobre rodas.